Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira, filha de Manuel José Pereira Filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral, nasceu em Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, a 24 de dezembro de 1900. Foi a primeira de 6 filhos do casal. A mãe já havia tido um filho de seu primeiro casamento. Recém-nascida, com apenas 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia em que se manteve por 6 horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a atestar o óbito por sufocação. A família preparou o corpo da bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, e encomendaram um pequeno caixão branco. Vendo que se aproximava a hora do enterro, sua mãe retirou-se para o interior da residência da família para orar. Quando voltou ao aposento e acariciou a bebê que ainda estava no berço, ela acordou chorando. Ivone cresceu numa família espírita. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes. Posteriormente viria a tornar-se funcionário público, cargo que ocupou até o fim da vida, em 1935. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo Ivone, marcariam sua vida para sempre. Com 4 anos de idade, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. 2 dos amigos invisíveis apareciam com mais frequência. A penúltima reencarnação de Ivone foi como Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo com um pouco mais de 20 anos. Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, devido a lembranças que teria de uma encarnação anterior, em que a entidade teria sido seu pai. Roberto de Canalejas, que teria sido um médico espanhol de meados do século XIX. As visões lhe perturbavam e vinham junto com uma imensa saudade do que seria uma encarnação anterior, na Espanha, que, dizia, recordava com clareza. Carece de fontes, considerava seus atuais familiares, principalmente o pai e os irmãos, como pessoas estranhas, assim como estranhava a casa e a cidade onde morava. Carece de fontes em razão desses conflitos. Até os 10 anos de idade passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Aos 8 anos de idade, a menina viveu um novo episódio de catalepsia. Certa noite, durante o sono, percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos pedindo socorro, pois sofria muito. A imagem, então, animando-se, dirigiu-lhe as palavras: "Vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam." A menina, aceitando a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Nessa idade teve o primeiro contato com o livro espírita. Posteriormente, aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aos 13 anos de idade começou a frequentar sessões práticas de espiritismo. Ivone teve como estudos apenas o antigo curso primário, atual primeiro segmento do ensino fundamental. Devido às dificuldades financeiras da família, não conseguiu prosseguir nos estudos. Para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura e ao bordado, e ao artesanato de rendas e flores. Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros e periódicos. Aos 16 anos já tinha lido obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. Quando dos 10 anos de sua morte, a revista Reformador de março, 1994, publicou extensa matéria em memória da médium de autoria de Augusto Marques de Freitas. Ali, o articulista resumiu o sentimento que os espíritas dedicam-lhe. A vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira ficarão gravadas para sempre no coração de todos nós e na história do espiritismo. A partir dessa idade, fase da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone, que dizia receber a maior parte dos informes de alento-múluo, crônicas e contos em desdobramento no momento do sono.
A sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo-se dedicado à psicografia e ao receituário homeopático, à psicofonia e ao passe, e até mesmo, em algumas ocasiões, aos chamados efeitos físicos de materialização. Dedicou-se à atividade de desobsessão. Atuou em casas espíritas nas cidades de Lavras, Minas Gerais, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde residiu sucessivamente. Foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, a autora de romances psicografados bastante conhecidos entre os espíritas. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Um dos aspectos mais marcantes de sua atuação mediúnica foi a sua independência, que questionava com fundamentos entraves burocráticos que algumas casas espíritas impõem aos seus trabalhadores. Esperantista atuante, trabalhou na sua propaganda e difusão através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ivone desencarnou na cidade do Rio de Janeiro a 9 de março de 1984. A obra mediúnica de Ivone Pereira monta uma vintena de livros. Embora desde 1926 tenha escrito numerosas obras psicografadas, somente decidiu publicá-las na década de 1950, segundo ela mesma, após muita insistência dos mentores espirituais. Dentre as mais conhecidas destacam-se Memórias de um Suicida, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1955, 568 páginas, atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis. Constitui-se num libelo contra o suicídio, descrevendo em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. A segunda e na terceira partes focaliza os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação. Esta obra é considerada um marco na bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. Nas Telas do Infinito, apresenta duas novelas, uma atribuída ao espírito Bezerra de Menezes e outra a Camilo Castelo Branco. Amor e Ódio, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1956. 553 páginas, atribuída ao espírito Charles, enfoca o drama de um ex-aluno francês do professor Rivail Allan Kardec, o artista Gaston de Saint-Pierre, acusado de um crime que não cometera. Após grandes padecimentos, recebe os esclarecimentos elucidativos por meio de um exemplar de O Livro dos Espíritos, a época em que este foi lançado pelo codificador. A Tragédia de Santa Maria, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1957. 267 páginas. Atribuído ao espírito Bezerra de Menezes, ambientado em uma fazenda de café em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Trata da história real de uma rica família escravocrata sobre cuja uma tragédia se abateu. Mostrando o ontem e o hoje, o romance de Bezerra é destinado sobretudo a essa juventude tão rica de generosos pendores, tão enamorada de ardentes ideais quanto desordenada e inconsequente em suas diretrizes, e a quem escasseiam exemplos edificantes, lições enaltecedoras. Ressurreição e Vida, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1963, 314 páginas. Atribuído ao espírito Leon Tolstói, compreende 6 contos e 2 mini-romances ambientados na Rússia dos czares. Nas Voragens do Pecado, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1960, 317 páginas. Primeiro volume de uma trilogia atribuído ao espírito Charles, relata a trágica história do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu em 23 de agosto de 1572, durante o que seria uma encarnação anterior da médium na personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle. O Cavaleiro de Numiers, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1976, 216 páginas.
Segundo volume da trilogia mostra outra suposta encarnação da médium ainda na França, na personalidade de Berthe de Sourmeville. O Drama da Bretanha, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1974, 206 páginas. Terceiro e último volume da trilogia ilustra como a médium, agora na personalidade André de Guzmán, não consegue suportar os embates de sua expiação e se suicida por afogamento. Dramas da Obsessão, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1964, 209 páginas, atribuído ao espírito Bezerra de Menezes, compreende 2 novelas abordando o tema obsessão. Sublimação, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1974, 221 páginas. Apresenta 2 contos atribuídos ao espírito Charles, um ambientado na Pérsia e outro na Espanha, e 3 contos atribuídos ao espírito Leon Tolstói, ambientados na Rússia. Leila, a filha de Charles. A obra não é de autoria de Ivone, e sim de Denise Corrêa de Macedo pelo espírito Arnaud de Numier. Porém, o romance retrata a penúltima reencarnação de Ivone como Leila de Vilares Montalbán Guzmán, uma jovem espanhola que acabou por suicidar-se no rio Tejo. O espírito Charles que acompanhou Ivone seria seu pai quando a mesma era Leila, e o espírito Roberto de Canaleja seria seu marido. Como escritora, publicou muitos artigos em jornais populares, produção atualmente desconhecida que carece de um trabalho amplo de recuperação. São ainda da autora: A Família Espírita, A Luz do Consolador, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1997. Coletânea de artigos da médium na revista Reformador, originalmente entre a década de 1960 e a de 1980. Cânticos do Coração, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, Editora Célio, 1994, 246 páginas, coletânea de artigos publicados no Jornal Obreiros do Bem. Contos Amigos, Devassando o Invisível, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1963, 232 páginas. A autora desenvolve uma dezena de estudos sobre temas doutrinários, com base em suas experiências mediúnicas. Evangelho aos Simples, o livro de Eneida. Pontos doutrinários reúne crônicas publicadas na revista Reformador. Recordações da Mediunidade, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 1966. A autora discorre sobre reminiscências de vidas passadas, arquivos da alma, materializações, premonição e obsessão. A Lei de Deus,